acesso ao calendário aí, né, provavelmente. Ele deve ter sido aprovado ontem, tá, o calendário. Acho que tinha uma reunião ontem para fazer os últimos ajustes. Mas vocês vão ter acesso ao calendário aí. Que o problema não é tanto não voltar esse ano, cara. Porque, por exemplo, uma live, pelo menos uma vez na semana, ou algumas matérias, sei lá, de 15 em 15 dias, uma vez no mês, que seja, faz muita diferença, porque a gente, mesmo quem consegue estudar sozinho, que tem tipo, muita facilidade para isso e tal, em algum momento vai precisar tirar uma dúvida, vai precisar fazer alguma coisa assim, e tem gente que nem isso está fazendo. Então, de qualquer forma, a gente está saindo lesado nessa história. Sim, então, tipo, eu concordo com você. Mas eu acho que, por exemplo, isso tinha que ser pensado antes, de unificar o modelo, o padrão, entendeu? sim, Todos. porque tá muita bagunça. Tem, igual a É, gente falou, tem gente que ainda nem fechou o primeiro bimestre, e daí, tipo, você está indo em terceiro já, os professores também já estão quase terminando o terceiro, e aí a gente fica como? Quando, vamos supor, presencial voltasse em setembro, a gente ia voltar no primeiro bimestre numa matéria e no quarto bimestre na outra? isso não Ficou foi. muito desorganizado. Parece que não foi muito pensado no início, né? Mas isso está agora que está sendo pensado. Por isso que está vindo o calendário aí, né? Porque o calendário prevê lá, de certa forma, datas para término de bimestres, né? Só que, como você falou aí, vai ter muita gente que vai ter que se reorganizar para pegar o bonde andando de novo, entendeu? Assim, eu fiz um planejamento mais ou menos de bimestre com base nos conteúdos que eu vou avançando, né? Então, tem gente que realmente não fez isso e vai ter que fazer. O problema vai ter que fazer agora. E aí, né? E aí? Vai ter que fazer e colocar tudo em dia. E aí foi o que eu te Mas não só falei. A isso. gente tá saindo lesado na história de qualquer jeito. Mas não só isso, eu estou falando assim, em relação ao modelo de aula também, né? Tipo, podia ter padronizado, todo mundo teria que fazer uma live por semana, de 1 hora pelo menos, entendeu? Isso ficou em aberto, né? Ficou muito em aberto. E aí, cada um usou o critério que achou melhor. O grande problema é o seguinte, né? Por exemplo, eu dou aula para química nos 3 anos da eletromecânica, né? O problema é que o menino do primeiro ano, por exemplo, se ele não tiver uma base para continuar, meu amigo, vai ficar muito difícil ano que vem a gente falar de coisas mais complicadas, né? E aí, não tem, qual o pré-requisito do moleque, né? Não teve base nenhuma, não sabe nem o que é um átomo, por exemplo, e aí, como é que você vai falar de coisas mais complicadas? Difícil, cara, muito difícil. Não, e aí a gente também é perdido, porque tem professor que, igual você falou, dá ali no Meet, tem professor acadêmico, aí um professor posta atividade na terça-feira, um posta quarta, tipo, não tem organização, a gente não sabe, eles vão postar tal dia. Aí você tem que ficar entrando e todo dia procurando, porque você não sabe se tem coisa nova ou não. Mas isso foi colocado na reunião que a gente participou semana passada, tá, Letícia? Dessa reclamação aí, né, de vocês aí, eu acho muito justo. Dessa situação. Essa situação já foi levantada e parece que. Só que demoraram muito para ver isso, né? Passou já desde maio nesse sistema aqui, né? Enfim, eu acho assim, exatamente. No início eu defendi, mas eu fui voto vencido, né? De se montar pelo menos um horário, né? Assim, de criar uma rotina. Não precisa ser o horário de aula de vocês, mas um horário, sei lá, um horário alternativa aí, né, mais tarde um pouquinho, começar a aula, mas que se montasse um horário para continuar ali uma rotina de vocês, né? Porque, cara, a gente sem rotina não é nada, entendeu? O ser humano sem rotina acaba ficando todo desorganizado. Tem gente que consegue. Eu não consigo. Sou totalmente desorganizado para isso. Bom, vamos lá. É o seguinte, a gente está aí dentro da eletroquímica ainda, né? Falando da parte de pilhas. E agora, o que eu queria, né, discutir com vocês aqui é
seria o que está no slide ali, que seria prever a espontaneidade de algumas reações, né? Como assim prever espontaneidade? Por exemplo, né, se eu colocar ouro, né, um objeto de ouro metálico dentro de uma solução de um ácido, será que o ácido é capaz de dissolver o ouro? Né? Será que o ácido vai ser capaz de dissolver o ouro? Será que esse ácido vai ser capaz de dissolver o cobre, dissolver o ferro, dissolver prata, dissolver magnésio? Dissolver, que eu falo, é reagir, né, com esses metais. Não? Então, aqui eu estou dando algumas situações, ó, do qual o cara está mostrando metais diferentes, né? Metais diferentes, magnésio, zinco, ferro e cobre, e aí ele vai colocar aqui dentro de tubos de ensaio, e nesse tubo de ensaio ele vai colocar algumas soluções, né, para ver se vai reagir. Eu vou focar muito no ácido, porque é o que mais tem, assim, vamos dizer assim, mais foco, né, é mais focada nesse aspecto, né? Então, a pergunta que eu faço, bom, se eu colocar prata, né, um objeto de prata, e prata é metal, né, metal prata. Se eu colocar prata metálica para reagir com ácido, e, sei lá, o ácido clorídrico, né, será que isso vai ter reação? Né? Será que vai acontecer essa reação química aqui? Né? Então, é isso que a gente vai tentar descobrir. Ou, né, se eu colocar magnésio com o mesmo metálico com ácido clorídrico, será que vai acontecer essa reação? Como é que a gente vai prever essa reação, se ela vai acontecer ou não? Né? Bom, para a gente prever uma reação química, a gente tem que fazer a seguinte pergunta. Essa reação é espontânea? Né? Essa reação é espontânea? Sim ou não? Né? Sim ou não? E como é que eu prevejo espontaneidade de reação? Né? Eu vejo espontaneidade de reação através daquele potencial, da diferença de potencial de uma reação de oxidação. Né? Se essa diferença de potencial, se essa DDP for positiva, né, ou seja, for maior que zero, a gente diz que a reação é espontânea. Né? Se ela for negativa, a gente diz que a reação é não espontânea. Né? Só lembrando aqui, né, quais seriam os produtos de uma reação dessa, né? Se essa reação acontecesse, como é que ela aconteceria, né? Vamos lembrar aqui que essa reação, lá do primeiro ano, essa reação é uma reação chamada de simples troca. Né? O que é uma reação de simples troca? A prata aqui, ó, metálica, ela troca de posição com hidrogênio, né? De um ácido. Né? Então, aqui ocorre uma reação de simples troca, a gente vai ver se vai acontecer ou não, né? E aí, formaria, né? A prata aqui, que é uma substância simples, está no estado de oxidação zero, passa para o estado de oxidação mais 1, que é a carga, né, dele, na forma de íon, mais o hidrogênio aqui forma H2, né? Forma o gás hidrogênio, né? Que é a substância simples encontrada do hidrogênio. Então, se essa reação acontece, né? E aí esquece que o cloreto, né? Porque o cloreto formaria um sal aqui, que é o AgCl, né? Formaria esse sal, mas esquece aqui o cloreto, vamos imaginar qualquer situação no qual eu tenho ácido, H+. Né? Essa seria a reação química simplificada. Né? A prata reage com H+, aí ocorre uma inversão de carga. Né? A prata se transforma em Ag+, e o H+ se transforma em H2, estado de oxidação zero. A gente tem que responder se essa reação é viável ou não. Né? Aí é só você pensar um pouquinho, né? Será que a gente consegue dissolver uma joia de prata, um cordão de prata, um anel de prata, né? A gente consegue dissolver esse objeto em ácido, né? A resposta que vem na nossa cabeça é, eu acho que não, né? Por que eu acho que não? Porque a prata é um metal bem nobre, né? Que tem uma dificuldade muito grande de oxidar, né? Mas a gente vai ter como calcular isso. Caramba, a gente vai ter que ver na tabela. Isso aí, a gente vai ter que ver na tabela. Né, Liza? Você coloca o nome do sua mãe e tem que lembrar aqui. A gente vai ter que ver na tabela os potenciais. Então, eu vou dar um exemplo de como calcular essa primeira reação aqui, para confirmar se ela é espontânea ou não. Tá?
para confirmar se ela é espontânea ou não. Então, eu vou pegar aqui, ó, só vou duplicar aqui o slide, para ficar mais fácil. E vamos lá para a tabela e focar nos elementos ali que a gente tem na reação, né? Especificamente aqui, dessa primeira reação aqui, ó. Eu tenho a prata, né, indo para prata mais, e H mais H2. Né? Quando a gente envolve ácido, a reação sempre vai ter esse padrão. Né? Então vamos lá para a tabela. Onde está a prata aqui na minha tabela? Ó, na prata, na minha tabela, está aqui. Ó. Qual é o potencial? 0,8 volts. Então, escrevendo aqui, reescrevendo, né? Prata mais um elétron, indo para prata 0, e o potencial disso vale mais 0,8 volts. Ok? E qual é a outra substância envolvida? O ácido, né? O H+. Onde tem H+ aqui na minha tabela? Está aqui, ó. H+ na minha tabela está aqui. Então, 2H+, mais 2 elétrons, indo para gás hidrogênio, ó. Reescrever. 2H+, mais 2 elétrons, indo para gás hidrogênio. E o potencial disso, padrão, é igual a 0. Né? O hidrogênio é usado como potencial padrão, por isso que ele é 0. Aí, o seguinte, aqui eu não estou interessado em montar a pilha, né? Porque a montagem da pilha requer eu calcular o potencial teria que ser positivo. Não, aqui eu tenho que olhar para a reação que eu estou querendo e dizer se ela é espontânea ou não. E na reação que eu estou querendo, olha, a prata 0 está se transformando em prata mais, está vendo? E na reação lá da tabela, do potencial, né, é prata mais indo para prata 0, seria o contrário, né? Lá está o inverso. Então o que eu vou fazer com essa reação aqui, ó? Eu vou inverter ela, ficaria assim, ó, prata 0, indo para prata mais um elétron. E esse potencial vai dar menos 0,80 volts. E na reação que eu quero, o H+ está se transformando em H2. Ó. H+ está se transformando em H2. Então, H+, o que eu vou fazer? Vou deixar aqui do jeito que ela está escrita mesmo. Né? 2H+, mais 2 elétrons, se transformando em H2. Potencial disso, H2. O potencial disso vale, não mudei, 0,0 volts. Ok? Eu, cortando aqui elétrons, eu teria que multiplicar essa primeira reação por 2. 2, e aqui ficaria 2. Aí eu faço a soma, ó. 2 elétrons corta com 2 elétrons, né? Vai resultar em 2Ag0 mais 2H+, se transformando em 2Ag+, mais H2. Exatamente a reação que eu quero identificar se é espontânea ou não. Né? Ag0 indo para Ag+, H+ indo para H2. Só está balanceado aqui, a única diferença é essa. Né? A única diferença é essa. E qual é a diferença de potencial dessa reação aqui? Vai dar quantos? Você somar menos com 0, vai dar uma diferença de menos 0,80 volts. O que quer dizer para a gente, o que indica para a gente que esse sinal negativo aqui, ó, está indicando para a gente que essa reação que eu acabei de escrever, ela não é não espontânea. E se ela é não espontânea, qual é a conclusão prática que eu chego, né? Qual é a conclusão prática que eu chego? Se eu colocar um objeto de prata na presença de ácido, essa reação, ela não vai acontecer. Ela, automaticamente, nas condições normais, não ocorre. Por isso que a prata não é barata, né? Por isso que a prata é cara. Justamente por quê? Porque os objetos, né, metálicos nobres, prata, ouro, platina, né? Esses objetos, esses metais, né, são muito difíceis. O que está mostrando aqui? Ó? São muito difíceis de serem oxidados. Né?
eles são muito difíceis de serem oxidados. Então, por isso que eles são usados como joias, né, inclusive. Não só como joias, né? Platina, por exemplo, é usado como prótese metálica, né, de quando o cara fratura uma perna lá e tal, né? Parafuso, né? Ou até mesmo prótese dentária, né? Por quê? Porque metais desse tipo, você não vai colocar um objeto de ferro, né, dentro de um sistema biológico, sei lá, de um osso perto de uma, né, vai dar oxidação, vai dar infecção, né? Então a gente coloca objetos que são difíceis de serem oxidados. A platina é uma delas. Titânio também, né, que é um dos metais nobres também, e por aí vai. De que é uma eletrólise, Laísa, não, eletrólise a gente não falou ainda, a gente vai falar de eletrólise, tá? A gente não falou de eletrólise ainda. Eu estou aqui nesse caso testando se uma reação é espontânea ou não. Ou seja, a conclusão que eu cheguei aqui, que a prata reagindo com ácido, essa reação não é espontânea. Ela não acontece. Aí, puxando a sua pergunta aí, se eu quiser que a prata oxide, se eu quiser que essa reação aconteça, eu preciso aplicar um potencial de 0,8 volts. Se eu quero que essa reação aconteça, eu tenho que aplicar esse potencial aí. Mas aí é uma situação não espontânea. Por quê? Porque eu estou aplicando corrente elétrica para ela acontecer. Estou dizendo, naturalmente, né, no dia a dia, a prata não é corroída por ácidos. Tá? Por quê? Porque esse sinal negativo aqui mostra para mim que o processo é não espontâneo. Agora, se eu fizer com magnésio, por exemplo, né, contrário, se eu colocar um pedaço de magnésio, uma fitinha de magnésio, aqui, ó, magnésio metálico, colocar dentro de um tubo de ensaio e acrescentar ácido clorídrico, né? Será que a reação vai ser espontânea? Como é que eu posso afirmar se vai ser espontânea ou não, né? Aqui, ó, essa reação aqui, ó, né? Aí eu vou lá, magnésio mais H+, para produzir, né? Magnésio 2+, mais o gás hidrogênio. Será que essa reação aqui acontece, né? Vamos lá na tabela de novo, vamos pegar o magnésio. Aqui está o magnésio, ó. Cadê o magnésio? Aqui está o magnésio, não está aqui, né? Desgramado. Não estou vendo magnésio aqui, vocês estão vendo? Não. Prata, essa tabela está incompleta, né? Deixa eu ver na outra tabela que eu peguei lá no início, né? Deixa eu ver se eu encontro essa potencial do magnésio. Bem lá para trás, né? Ó, aqui, ó. Nem aqui. Alguém procura na internet para mim aí o potencial de redução do... Ah, não, tá aqui, ó. Desculpa, achei, ó. Magnésio. Esse aqui, pessoal, é o potencial de redução do magnésio. Tá dando 2,37 negativo. Só que é o de redução, né? É o de redução, tá vendo? Magnésio 2+, mais 2 elétrons, indo para magnésio 0. Lá na reação que eu quero é oxidação, então eu já vou inverter essa reação aqui. Ó. Já invertendo ela, vai ficar assim, ó. Vai ficar assim, ó. Magnésio 0, magnésio 2+, mais 2 elétrons. O potencial que estava menos 2,37 vai ficar mais 2,37 volts. E do H+, que é o padrão, não muda, é 0, né? A gente escreveu aqui, ó, 2H+, mais 2 elétrons, H2, 0. Só reescrever, aproveitar essa reação. 2H+, mais 2 elétrons, dando H2, o potencial disso vale 0,0 volt. Cortando aqui, ó, somando, né, multiplicando por 2 aqui para cortar os... Ah, não precisa não, desculpa, precisa não. Aqui já tem 2 elétrons, já posso cortar direto, ó. Corto os 2 elétrons, ficaria magnésio 0, mais 2H+, dando magnésio 2+, mais gás hidrogênio, e o potencial disso vai dar quantos? Somar os dois vai dar mais 2,37
37 volts. Qual é a conclusão que a gente chega? Esse sinal positivo aqui, ó, mostra que o processo é espontâneo. Ou seja, se eu colocar uma fitinha de magnésio perto de ácido, na presença de ácido, a reação vai acontecer. Eu vou conseguir dissolver a fitinha de magnésio, né? Eu consigo dissolver a fitinha de magnésio, mas não consigo dissolver um pedaço de prata dentro de um ácido. Sacaram aí? Sacaram a diferença? Então, é possível, pessoal, é possível prever a espontaneidade de uma reação eletroquímica usando os potenciais. Professor, mas os potenciais são dados? Sempre vão ser dados. Né? Uma questão de Enem, por exemplo, de vestibular, esses potenciais vocês não precisam decorar. Vocês só precisam entender como ele está escrito, né? E tentar buscar numa tabela quais são os potenciais que têm relação com a reação em questão. Automaticamente, pessoal, a prova de Enem, por exemplo, ele não coloca a tabela inteira. Uma prova de Enem coloca só os potenciais de interesse da questão, tá? Porque colocar de uma tabela inteira ocupa muito espaço numa prova, né? Isso não é legal. Então, na maioria dos casos, uma questão de vestibular, uma questão de Enem, ele vai colocar os potenciais da reação em questão, tá bom? Isso, obviamente, facilita a sua análise. Sim, Eduarda, sempre vai inverter uma. Por quê? Na tabela, se você observar, ó, a tabela é uma tabela no qual a gente coloca as reações sempre de redução, ó. Sempre de redução. Então, se você observar, elétron está sempre do lado dos reagentes, tá vendo? Elétron está sempre do lado dos reagentes. Então, são todas reações de redução. Isso é uma forma padrão de se escrever. Se uma está de redução, automaticamente a outra tem que ser de oxidação. Né? Quando a gente estava falando de pilhas, né, lá atrás, né, bem lá atrás, a gente calculou o potencial de uma pilha. Quando a gente calcula o potencial de uma pilha, né, nesse caso, vou só voltar aqui. Um exemplo, né? A gente fez aqui, ó. Nossa, bem lá atrás mesmo. Quando a gente calculou o potencial de uma pilha, o potencial de uma pilha sempre vai ser positivo, a diferença de potencial. Né? Por quê? Porque uma pilha é um processo espontâneo. Sempre vai ser espontâneo. Aqui não, aqui, a gente, não sei se você entendeu, a gente está fazendo uma análise um pouco diferente. A gente está querendo saber se a reação acontece ou não. Né? Se uma determinada reação acontece ou não. Ou seja, se eu colocar um pedaço de prata, um pedaço de cobre, um pedaço de um metal no ácido, se vai acontecer ou não. A gente está fazendo uma previsão teórica. E como é que a gente faz a previsão teórica? Ah, tá, se eu colocar esse objeto, então deveria acontecer isso. E se acontecer isso, quais vão ser os potenciais? Aí eu peguei na tabela e descrevi, né? Ó, se acontecer isso, o magnésio, eu estou colocando um pedaço de magnésio dentro de um ácido. Então a previsão é que o magnésio se dissolva, reage, né? Ah, eu estou colocando um pedaço de cobre dentro do ácido. A previsão é que o cobre e o cobre dos metais, o cobre no metal é sempre cobre metálico, cobre zero. O magnésio no metal é sempre magnésio zero, né? O zinco é sempre zinco zero, porque são substâncias simples. Então, a tendência desses materiais é de se oxidarem, né? No caso do cobre, eu já sei, o cobre não dos 4 que ele listou aqui, ó, magnésio, zinco, ferro e cobre, o único que não é atacado por ácido é o cobre. Os outros 3 aqui são atacados por ácido. Por quê? Porque pelo potencial, diferente potencial, desses 3 casos, a DDP vai dar maior que zero. Nesse caso aqui, a DDP, né, a diferente potencial vai ser negativa, portanto a reação não acontece. Fabris, como eu sei qual das duas vai inverter? Então, Fabris, aqui qual é o foco? Olha, por exemplo, no caso da reação do magnésio com o ácido, né, com H+. Então, o que eu estou querendo analisar aqui nesse caso?
Bom, o magnésio, eu quero ver se o magnésio vai se transformar em magnésio 2+. Beleza? Então, na tabela, como é que está escrito o magnésio indo para magnésio 2+? Na tabela está escrito assim. Ah, está lá atrás, né? Bem lá atrás. Vou ter que voltar lá, ó. Na tabela está escrito assim, ó. Olha aqui. Está escrito magnésio 2+ indo para magnésio 0. Está o inverso, tá vendo? Está ao contrário. Então, na reação que eu quero, ele está escrevendo na forma inversa. Ele está escrevendo assim, ó, magnésio 0 indo para magnésio 2+. E na tabela padrão, tá ao contrário. Então, você vai pegar essa reação aqui e vai inverter ela. Automaticamente o sinal inverte. Ok? Entendeu aí, Fábio? Fabielle, Diga. para poder fazer essa dedução da espontaneidade, tem que ser só com ácido forte, tipo HCl? A gente faz, Ou qualquer ácido? com ácido clorídrico, geralmente, que é um ácido forte, né? No caso do cobre aí, Águida, o cobre, ele tem um pequeno detalhe aí, ele tem uma reatividade. Se você colocar com ácido clorídrico não reage, se você colocar com ácido sulfúrico é muito difícil, mas ele tem uma certa reatividade, tá? E isso aí tem uma discussão teórica que não vale a pena fazer aqui, mas o cobre, por exemplo, ele é dissolvido com ácido nítrico, mas com ácido clorídrico não é. Mas tem uma questão de reatividade aí que é um pouco mais profunda a discussão. Mas na maioria das vezes a gente faz a comparação com o ácido clorídrico, que é um ácido forte. Seria isso. Entendeu? Mas é sempre com ácido clorídrico que a gente compara, tá bom? Não só isso, Águida, não só isso. Por exemplo, se eu fizesse a seguinte análise, olha só, vamos lá. Não só com ácido, para ficar bem claro isso. Vamos supor que eu faça o seguinte experimento. Só um minutinho aqui que eu vou só acrescentar um slide aqui. Aliás, a reação do ácido nítrico com cobre é bem legal. Eu já fiz em laboratório algumas vezes. Vou tentar aqui abrir mais um slide. Eita. Deu bug aqui. Deixa eu acrescentar um slide aqui. Vamos supor que eu não trabalhe com ácido, eu estou trabalhando com uma outra situação. Já vou colocar mais um aqui caso eu precise, mas acho que eu não vou precisar não. Vamos supor que hein? Espera aí. Esse meu PowerPoint está um pouco bugado aqui. Não. Modo de segurança, tá doido? E olha que eu pago mensalidade, anuidade do Office, hein? E ele tá bugado. Deixa eu voltar aqui no slide onde estava. Fabielle, você pode voltar rapidinho ali onde tá falando da reação do MG? Posso? Esqueci o nome. Magnésio. Pra ver a reação global lá de baixo. Tá aqui, ó. Ah, por que tá acontecendo isso? Ah, vou conectar, mas... Pode ser vírus, hein, professor? Toma cuidado, hein? Ê, caramba! Que viagem, cara. Ah, eu acho que eu sei o que é isso.
Espera aí um pouquinho. Águida, eu vou ter que me render a essas tecnologias aí. Nossa, vou ter que ir lá na frente. Putz, cara. Pane geral aqui. Espera aí. Ah, isso aqui, ó. Ah, não. Tá de brinks. Ah, dei uma burlada nele aqui. Então, vamos lá. Essa foi a Laísa que perguntou? Foi. Ah, tá. O que você quer saber aí? Não, eu queria ver, porque o H+ ali, mesmo cortando os elétrons, ele continua 2+, porque ele já veio desse jeito. Eu só estava em dúvida nisso. Isso aqui eu peguei da tabela mesmo, né? Isso aqui eu peguei da tabela. Isso aqui é uma questão de balanceamento. Olha aqui, se você tirar esse 2 aqui, ó, se você tirar esse 2, aí seria um elétron só, beleza. Só que aí não forma o H2, né? Porque H2 são dois hidrogênios, né? Por isso tem que ter um 2 aqui, ó. Aí como são duas cargas positivas, eu preciso de duas cargas negativas, 2 elétrons. É uma questão de balanceamento mesmo. Por isso que na reação global, aqui eu escrevi de uma forma, ó. Calma aí, vô. Mas aqui em cima não está balanceado. Aqui eu preciso colocar um 2, tá vendo? Porque tem 2 aqui, ó. Preciso colocar um 2 aqui na frente. Eu fiz a reação sem balancear. Tudo bem? Entendi, Fabiana. Obrigada. Aqui eu não estava muito preocupado com balanceamento, por quê, Laísa? Porque o potencial aqui, ele não é influenciado pelo balanceamento, né? Ele não é influenciado. Então, se eu multiplicar por 2 ou por 3, você não multiplica o potencial. Então, eu estava mais interessado aqui nessa análise, eu estava mais interessado no sinal. Como o sinal é positivo, o sinal positivo indica que a reação é espontânea. Então, o mais importante para mim era isso. Dizer se era espontânea ou não. No segundo caso aqui, deu negativo, beleza, não é espontânea, a reação da prata com ácido não acontece. Agora, vamos continuar aqui a discussão. Vamos supor que eu coloque num tubo de ensaio, e eu não vou conseguir desenhar um tubo de ensaio aqui. Opa, até consegui. Eu coloco no tubo de ensaio uma solução de cobre. Cobre 2+. E aí, nesse tubo de ensaio, eu coloco um prego, enfim, coloco lá um prego. Cara, Dalvi, eu sou péssimo desenhista no quadro, imagina aqui nesse negocinho aqui, sou horrível. Aí eu coloco um prego ali, um prego que, obviamente, a gente sabe o prego é feito de ferro. Então, olha, eu não tô analisando aqui, nesse caso, ácido. Eu estou querendo saber se o prego, em contato com o cobre, vai acontecer uma reação espontânea ou não. É isso que eu quero verificar. Então, qual é a minha previsão? A minha previsão é que, se eu colocar o prego lá em contato com a solução de cobre, a previsão da reação seria essa, ó, ferro, de onde? Do prego, ferro 0, mais cobre 2+, e aí, se acontecer a reação química, vai acontecer aqui no qual o ferro vai oxidar e o cobre vai reduzir. Ok? A pergunta é, será que essa reação vai acontecer? Né? Sim ou não? Aí eu vou lá na tabela de potenciais e vou verificar isso. Ferro, tá onde? Ferro aqui 0. É onde tem ferro 0. Espero que tenha aqui, né? Tem aqui, ó. Ferro 0. Ferro 0 indo para ferro 2+ aqui, ou ferro 2+ indo para ferro 0, tá vendo? Só que, de novo, ó, Fabris, ó, a reação está escrita de uma forma que eu não quero. Por quê? Eu estou analisando se o ferro vai ser oxidado.
Então, se o ferro vai ser oxidado, eu tenho que pegar o que está na tabela aqui, ó, o ferro 0, e inverter o sentido dela. Como é que seria inverter o sentido dela? Seria, desculpa, seria ferro 0 se transformando em ferro 2+, mais 2 elétrons. E qual é o potencial disso? O potencial disso é de mais 0,44. Por que mais 0,44? Porque eu inverti o sentido da reação, né? Então ficaria, caramba, mais 0,44 volts. Agora eu não tenho H+, eu tenho o quê? Eu tenho cobre, ó. Cobre 2+. Onde está o cobre 2+ na minha tabela? Vamos procurar aqui, ó, cobre 2+. Aqui, ó, cobre 2+, mais 2 elétrons, cobre 0. Está escrito exatamente da forma que eu quero, né? Então, eu vou voltar aqui, ó, cobre 2+, mais 2 elétrons, dando cobre 0. Qual é o potencial disso da tabela? O potencial disso da tabela, já que eu não inverti, está dando 0,34 volts. Então, voltando, mais 0,34 volts. Aí, somando as duas semi-reações, ó, elétron corta com elétron, vai dar aqui ferro 0 mais cobre 2+, exatamente a reação que está acontecendo lá dentro, ó, do tubo de ensaio, vai se transformar em ferro 2+, mais cobre 0. Vai não, né? Vamos ver se vai se transformar. E o potencial disso vai dar quanto? Se você somar os dois aqui, ó, vai dar mais, não importa aí o valor, né? Mas vai dar positivo. Não é isso? O que esse sinal positivo indica, de novo, que o processo é espontâneo. E se ele é espontâneo, significa, para mim, o quê? Significa que se eu colocar lá, meu problema era, se eu colocar um prego que é feito de ferro dentro de uma solução que tem cobre 2+, cara, esse prego vai ser oxidado, a ferro 2+. E automaticamente o cobre 2+ da solução vai ser reduzido a cobre 0. Entenderam aí a ideia, né, de usar o potencial para prever a espontaneidade de uma reação, né? Inclusive, a gente fez essa reação aí lá no segundo ano, quando a gente colocou o bombril dentro de uma solução de cobre, né? A reação foi espontânea. Ela aconteceu de forma natural, né? O que indica para a gente o seguinte, que o contrário não é verdadeiro. Como assim o contrário não é verdadeiro? Se eu pegar uma peça de cobre, agora, ao invés de uma peça de ferro, se eu pegar uma peça de cobre e colocar dentro de uma solução de ferro 2+, o inverso não acontece. O que seria o inverso? Seria exatamente o que está escrito aqui, o contrário dessa reação. Seria o contrário dessa reação. Professor, vamos supor, tipo, em uma questão de prova, de verdadeiro ou falso, assim, se tiver uma questão, por exemplo, que pergunta se a reação com a prata vai ser espontânea. Aí, como eu sei que pela classificação dela, como metal nobre e tal, não vai ser, eu preciso colocar a reação global lá para provar isso, ou eu só posso explicar e marcar falso mesmo? Só explicar, sem problema nenhum. A questão é o seguinte, você só tem que tomar cuidado para verificar com quem que a prata está reagindo, né? Por exemplo, se for prata com ouro, aí a coisa muda, porque o ouro é mais nobre do que a prata, você teria que lembrar disso, tá entendendo? Agora, na maioria das vezes, a prata é mais nobre do que aquilo que você está reagindo, né? Prata, ouro, os metais mais nobres, né? Prata, ouro, platina, paládio e, em última instância, o cobre, né? O cobre é mais ou menos. Mas seria isso. Agora, se for uma questão que você tem que provar, né? Você tem que demonstrar através dos potenciais, aí não tem jeito, né? Aí você tem que escrever. Por exemplo, se for fazer uma prova da Unicamp ou uma prova da USP, eu tenho certeza que vocês vão fazer, né? Uma prova do ITA, aí não adianta, é discursiva, né? Você tem que mostrar, você tem que provar que aquele potencial ali é positivo, né? Que é espontâneo nesse caso. Ou não espontâneo, né? Que seria o inverso.
E normalmente as reações dadas já estão balanceadas? Não necessariamente. O que eles vão dar aqui, ó, pode ser, na maioria das vezes vai estar balanceada para facilitar o raciocínio. Mas, por exemplo, se você pegar na tabela, nem sempre a quantidade de elétrons de uma reação é igual à quantidade de elétrons de outra reação, né? Então, se você for pegar uma e comparar com outra aqui, ó, 3 elétrons, 2 elétrons, e para você cortar os elétrons, a quantidade de elétrons da redução tem que ser igual à quantidade de elétrons da oxidação. Então, na maioria das vezes vai estar, mas pode ser que não esteja, você tem que ficar de olho nisso. E aí é só você multiplicar. Mas lembrando, e o grão mais importante, lembrando que se você multiplicar uma reação, não importa, ou dividir, o potencial aqui, ele não é multiplicado, tá? Você não precisa multiplicar o potencial. Mas aí, se não cortar os elétrons, eu vou reescrever na reação global? Não, aí se a questão pedir exatamente a reação global, aí não tem jeito. Aí você vai ter que multiplicar de modo a cortar os elétrons, sempre. Não pode ter sobra de elétrons, não pode ter sobra de elétrons nem de um lado nem do outro da reação global. Uhum. Entendeu? Não pode ter sobra de elétrons. Entendi. Vamos lá. Deixa eu só ver se dá para... Coisa repetida que eu já falei, porque isso aí às vezes não interessa, né? É bem parecida aqui a ideia do que eu falei antes. Acho que não vale a pena a gente fazer isso, não. Bom, falando nisso, né, puxando o gancho aqui para o que a gente está falando, existe um fenômeno que vocês conhecem muito bem, que é o fenômeno da corrosão, né? O que eu demonstrei aqui é o seguinte, né, que o ferro está sendo oxidado pelos íons cobre, nesse caso. Ou seja, o ferro está sendo dissolvido, ele está sendo corroído, né? Então, esse é um fenômeno de corrosão, por que não? Né? Eu posso chamar isso de corrosão. Um fenômeno de corrosão mais clássico de todos, né, é o fenômeno da corrosão do próprio ferro na presença do ar, na presença do oxigênio do ar, né? Esse é um fenômeno extremamente preocupante, né? Por que preocupante? Porque economicamente é um grande problema, socialmente é um grande problema. Por quê? Porque economicamente você gasta, né, muito dinheiro para evitar a corrosão, e segundo, você tem que sempre ficar repondo os materiais que são corroídos, né? Por exemplo, uma viga de aço que foi corroída, você tem que ir lá trocar ela, né? Então, aí você tem que gastar mais ferro, que vem da natureza e tudo mais, etc, etc, para produzir mais aço para repor aquele material. Então, o fenômeno da corrosão é um fenômeno de muito estudo, né? Tanto é que existe, por exemplo, eu sei que na época que eu estudava lá na UFES, tinha lá um mestrado, que na época até me interessei e acabei indo para outra área, mas existia lá um mestrado, inclusive na área de engenharia mecânica, chamada de corrosão. O mestrado você saía mestre em corrosão. Por quê? Porque é um processo que tem muito estudo de mecanismo, de sistema de proteção, de como evitar, né, de como se dá o processo de corrosão para evitar ele, o estudo de mecanismo de corrosão e tudo mais. Então, é um processo de muita, vamos dizer assim, aplicação no nosso dia a dia, né? Logicamente, a corrosão que a gente mais conhece, que vocês mais conhecem, é a corrosão do aço, né? Na presença do oxigênio do ar. Mas existem outras corrosões, tá? Plástico também corrói, concreto também corrói, né? Existem outros fenômenos de corrosão, não só de corrosão de metais, né? Lógico que eu vou focar aqui na corrosão de metais, mas existe corrosão de várias outras coisas. A mais clássica de todas, como eu falei, é a corrosão do ferro, né? O ferro aqui, ó, na presença de oxigênio,
e principalmente favorecida por ambientes ácidos, né? Se você montar essa reação aqui, ó, global, ó, montar essa reação global, multiplicando aqui essa segunda do anodo, né? Por que que é anodo mesmo, pessoal? Ó, por que que ela é reação anódica? Porque ela é reação de oxidação, tá liberando elétrons. Mas se você multiplica tudo por 2, aqui fica 4, ó, para cortar com o elétron de cima, ó. Não é isso? Aí ficaria assim, reação global, ó. Ferro do metal, né? Ferro do metal ali, do aço, né? Vamos escrever assim para ficar mais fácil. Mais o oxigênio do ar, mais H+, dando 2Fe2+, mais água. Se você somar os potenciais aqui, né? Quanto que vai dar essa soma desses dois potenciais? 1,23 positivo menos 0,44. Isso vai dar, obviamente, positivo. Indicando para a gente o seguinte, ó, indicando que o ferro do aço, na presença do oxigênio, ele automaticamente vai oxidar. E essa reação não adianta, cara, não adianta, é espontânea, infelizmente. Ou seja, o material que a gente mais usa no nosso dia a dia, ele é oxidado espontaneamente pelo oxigênio do ar. Ok? Bom, esse é chamado de enferrujamento do aço, né? O aço está enferrujando. Na verdade, é um pouco mais profundo que isso, porque o ferro 2+, depois, na presença de água, ele se transforma com o tempo em hidróxido. Por hidrólise, né? Lembra da hidrólise? Ele hidrolisa formando o hidróxido. O hidróxido, por sua vez, forma o que a gente chama de um óxido misto, que tem água na formulação e tudo mais. Mas não importa. O que importa é que o ferro metálico aqui, ó, na presença do oxigênio do ar, está sendo oxidado espontaneamente, e isso gera, obviamente, prejuízos. Vários prejuízos econômicos e ambientais, né? Bom, qual é a forma de proteger a corrosão? Vocês acho que sabem disso. Como é que eu faço para proteger da corrosão? Quais são os mecanismos de proteção? Fala para mim aí. Galvanização, sei lá, pinta, protege com uma película de algo que não... Exatamente. Existem algumas maneiras práticas de fazer a proteção, né, desse ferro, né, dessa corrosão. Né? Uma das formas aí que a Águida falou, bom, que está aqui o mecanismo de formação do ferrugem, né? Mas uma das maneiras, né, de proteção, que a gente chama de proteção anódica. Essa proteção anódica é só você lembrar, é proteção por revestimento. E quais são as formas de você revestir o aço, por exemplo? Uma delas é usando esse material aqui, ó, chamado de zarcão. O que é o zarcão? O zarcão é uma tinta, né, depois que você, antes de você fazer a pintura completa, né, é um pigmento à base de chumbo. À base de chumbo, na verdade, óxido de chumbo, para ser mais preciso. É um óxido de chumbo, se eu não me engano, é o não lembro a forma, PB4A3, acho que é isso, alguma coisa nesse sentido. Eu não lembro qual é o óxido não, tá? Mas é um óxido de chumbo. E esse óxido de chumbo, vou colocar XY aqui para ficar melhor. Esse zarcão, ele é colocado exatamente para fazer o revestimento, né? Para não permitir, para evitar com que o oxigênio oxide o ferro que está lá dentro, né? Professor, eu acho que lá no IFES tem isso, só que tá tudo pintadinho de verde. No corrimão, não sei como é que fala no plural. Corrimões, isso aí. Na quadra. Então, geralmente, quando você compra você vai mandar fazer um portão para sua casa. Aí você vai lá no serralheiro e faz o portão para mim. Ele já te entrega pintado com esse material. Para quê? Para depois você ainda dar uma outra camada de tinta, né? A tinta da sua cor de preferência, obviamente. Aí, muitos pensam que, lógico, a tinta que você usa
tem todo um fator de proteção, de estética, lógico, né? Mas tem um fator de proteção que é importante, para evitar a camada de tinta ali, obviamente, evita a penetração do oxigênio, óbvio, né? Mas no caso dos portões, além da tinta, debaixo da tinta tem uma camada de zarcão, que é uma camada ainda mais protetora, entendeu? Então, quando você compra um portão, alguma coisa assim, os caras já te entregam com essa camada aí de zarcão já pintada. Lógico que não é, o zarcão aí não tem fator estético nenhum, porque é feio pra caramba, né? Fica bem cagado ali o negócio. Uma outra proteção anódica de revestimento que a Águida falou aí é a galvanização. Por exemplo, um parafuso, um prego que você compra, uma cerca lá da roça lá que você compra, um arame. Geralmente esses materiais, eles são feitos de ferro e eles são galvanizados antes lá na indústria. O que é galvanizar? Geralmente a galvanização usa zinco, né, uma película de zinco na superfície. E para que serve essa película? Para evitar exatamente, porque o zinco ele é mais nobre do que o ferro, né? O zinco é mais nobre do que o ferro. Portanto, o zinco tem esse poder de proteção mesmo, né? Não oxida, é muito difícil oxidar o zinco. E é mais fácil oxidar o ferro que está lá dentro, né? Então, essa é uma forma de se fazer essa proteção. Existem formas de galvanizar. Por pintura, existe forma de galvanizar. Por exemplo, a quente, você coloca num banho de zinco fundido, derretido, e depois faz um tratamento térmico. Você tem como fazer a galvanização por eletrodeposição, que é o que a gente vai falar mais à frente. Então, são formas de proteção de corrosão. Uma maneira também muito legal de corrosão, de proteção anódica por película, né? É o que acontece em dois materiais muito específicos. Uma é o alumínio, outra é o aço inox. O alumínio, o que acontece? Quando você fabrica o alumínio, ele sai novinho, né? Só com o alumínio. Aí, à medida que você coloca o alumínio na presença de oxigênio, o alumínio vai sendo oxidado naturalmente a óxido de alumínio. Esse óxido de alumínio cria uma camada protetora na superfície do metal que a gente chama de passivação. Não sei se vocês já ouviram esse termo aí dentro de eletromecânica. Passivação. Essa passivação, essa camada protetora do óxido de alumínio, evita a oxidação do alumínio que está por dentro. Isso não acontece só com alumínio, acontece também com aço inox. A gente sabe que o aço inox é um aço que tem um teor de cromo, né, bem alto, e aí o cromo, também de maneira muito semelhante, ele vai sendo oxidado pelo oxigênio do ar e forma uma camada protetora. Ou seja, o próprio produto da oxidação atua como protetor do metal, nesse caso, do aço ou do alumínio. Os casos mais clássicos são esses dois casos aí, do alumínio e do aço inox, que são chamados de passivação, ok? Se vocês não viram, provavelmente vão ver dentro do curso de vocês aí. Um outro mecanismo bem interessante, pessoal, são as latas de conservas. Nessas latas de conserva, por isso que é muito importante não comprar lata de conserva que está amassada, tá? Que está, de certa forma, né, amassou, achatou e tudo mais. Por quê? As latas de conserva, elas são feitas de aço, beleza. Só que elas são revestidas, toda a superfície dela é revestida com estanho, com metal estanho, que é o SN. Esse revestimento é chamado de folha de Flandres. Então, toda a superfície do metal é revestido com estanho. Por quê? Porque se você deixar só o ferro e não revestir,
o ferro, naturalmente, ele é oxidado pelo oxigênio do ar que a gente já viu. Então, uma forma de proteger o ferro ali da lata de conserva é você revestir com um metal que é mais nobre do que o próprio ferro. Então, eles fazem isso com estanho, olha. Com estanho. Está aqui o estanho, ó, potencial dele, e está aqui o potencial do ferro, ó, tá vendo? Se você inverter as duas reações, estanho indo para estanho 2+, mais 2 elétrons. O potencial fica positivo, mais 0,14. Se você inverter do ferro, ferro indo para ferro 2+, mais 2 elétrons. O potencial fica positivo. Ah, professor, mas por que você inverteu? Porque quando oxida, né, o que acontece? O ferro do aço passa para ferro 2+. E se oxidar, o estanho metálico passa para estanho 2+. Eu estou comparando os dois. E se você comparar os dois, quem tem o maior potencial de oxidação quando eu inverti? O ferro, né? Quando eu inverti, o ferro fica mais positivo. Ou seja, qual a interpretação disso? É mais fácil oxidar o ferro do que oxidar o estanho. Ou seja, o estanho ali atua como uma capa protetora, né? Porque ele é mais difícil de oxidar do que o ferro. Sacaram aí a ideia? Entenderam a interpretação? Ou não? Ficou confuso? Se ficou confuso, fala aí. Esse aqui é o mais doido de todos, chamado proteção catódica. Esse aqui é o mais maluco de todos, esse tipo de proteção aqui, ó. Nesse tipo de proteção, olha só o que eles fazem. Isso é muito usado, por exemplo, você quer enterrar um tanque, ou você quer colocar um tanque de combustível, por exemplo, que é enterrado no chão. Você tem que ir lá no posto de gasolina. Cara, se você coloca esse tanque, que é feito de ferro, colocar esse tanque lá em contato com a umidade, em contato com ar que o solo tem ar, isso vai oxidar muito rapidamente. Então, o que eles fazem? Olha só que maluquice, hein? Eles colocam, ligado a esse tanque, eles colocam conectado a um fio mesmo, um fio condutor, ligado a um metal que vai se oxidar mais fácil do que o aço. Esse metal que é colocado aqui, ó, é chamado metal de sacrifício. O que é o metal de sacrifício? É o metal que vai se sacrificar para não deixar o ferro ali do aço ser oxidado. Por exemplo, geralmente eles colocam magnésio, uma barra de magnésio. É isso aí, é tipo boi de piranha, isso mesmo. Vai você e deixa eu quieto aqui. Se você comparar aqui, ó, magnésio e ferro na tabelinha, o magnésio, se você inverter essa reação, ó, você inverte a reação, o magnésio tem um potencial aqui, ó, de mais 2,36, quando eu inverto. Ou seja, o magnésio, ele é facilmente, muito mais facilmente oxidado do que o ferro. Certo? O magnésio oxida mais fácil que o ferro. E aí o que vai acontecer? Bom, se oxidar, vai oxidar o magnésio. Aí o que o magnésio vai fazer? O magnésio oxida, se transforma em magnésio 2+, mais 2 elétrons. E aí o que vai acontecer com esses elétrons? Eles vão caminhar aqui, ó, para o tanque, e esse tanque vai ficar recoberto de elétrons. Para quê? Para justamente evitar a oxidação do ferro. Tá? A oxidação do ferro. Mas aí, obviamente, isso tem um preço, né? Qual é o preço disso? De vez em quando eu vou ter que trocar essa barra, porque essa barra ela vai sendo consumida com o tempo, né? Eu vou lá, troco a barra, coloco uma nova. Isso demora a acontecer, né? Mas tem que não vai saturar, o Guilherme. Na verdade, ela vai sendo consumida, ela vai sendo corroída, né? Ó, magnésio da barra vai se transformando em magnésio 2+. Magnésio 2+ vai sendo liberado aqui, ó, para o solo. Então ela some. Isso aí, ela dissolve. Ela se dissolve. Aí, de vez em quando, o cara tem que ir lá cavar o buraco e trocar essa barra de magnésio, por exemplo.
Aqui, ó, como é que seria isso, ó? Como é que seria essa questão do metal de sacrifício, né? Seria basicamente assim. Por exemplo, tubulação que leva petróleo dentro de mar, por exemplo. Tubulação que leva minério. Tem um mineroduto que liga Itabirito até aquela empresa ali que foi fechada, Samarco, né? Tem uma tubulação de minério que sai lá de Minas para chegar aqui no Espírito Santo, debaixo do solo. E isso tem que ser tudo bem controlado, porque senão tem corrosão durante esse processo. E aí, em certos pontos, né, eu tenho esse tipo de conexão. Esse tipo de conexão aqui. Aqui tem um vídeo que mostra isso, ó. Vou liberar aqui para vocês assistirem. Vai ficar mais claro isso. Enquanto isso, eu vou pegar uma água aqui rapidinho. Ah, sim, pessoal, desculpa, esqueci de falar aqui, ó. Rapidinho. Em alguns casos, em alguns casos específicos, o material que você quer proteger de corrosão tem duas situações. Uma é colocando um metal de sacrifício, um outro, eles colocam uma fonte de corrente mesmo, para esses elétrons migrarem, né, de um ponto até o que você quer, nesse caso aqui, proteger, que seria o ferro. Então, olha que doideira, né? Uma forma de proteção mais simples, que seria essa, simplesmente acoplando um metal de sacrifício. No outro, eles acoplam uma fonte de corrente externa. A vantagem é que esse aqui não precisa de corrente, mas ele é corroído com o tempo. E aqui a vantagem é que não é corroído com o tempo. Mas você tem que ter uma fonte de corrente, né? Fonte externa. Muito doido, né? Para proteção de tubulação, proteção de tudo mais, né? De tanques. Aqui, ó, tá mostrando, pessoal, ó, é um navio, né, a polpa lá do navio, né? E aqui, ó, esses pontos, ó, são os metais de sacrifício. Esses pontinhos que vocês estão vendo aí na imagem são os metais de sacrifício que são colocados, acoplados à carcaça lá do navio. Aqui tem outra. Debaixo de um casco de um navio, né? Tem a mesma ideia, né, de proteção. São metais de sacrifício que a gente chama. Metais de sacrifício. Isso tudo para quê? Para evitar para proteção de corrosão, né? Proteção de corrosão. Muito bem, alguma pergunta aí, pessoal? Alguma dúvida? Então, uma forma é proteção por película, né? Uma outra forma é uma proteção por usando esses metais de sacrifício. Beleza, eu estou encerrando aqui já, estou na fase final. Só vou dar uma introduzida aqui na parte de eletrólise, para a gente começar essa discussão. E na semana que vem a gente continua.
até agora, a gente trabalhou com um processo. Qual seria o processo? A gente chama de pilhas, né? O que seriam pilhas? Pilhas é todo o processo espontâneo. Então, de alguma forma, quando uma pilha é montada, eu tenho a diferença de potencial é positiva, né? A corrosão é uma pilha, o desgaste de um metal no ácido é uma pilha, a própria pilha que a gente conhece, o objeto, é uma pilha, porque são todos processos espontâneos. Agora, o contrário, né? O que seria o contrário? No caso das pilhas, por exemplo, toda a energia química está sendo transformada em energia elétrica, né? Então, eu estou aproveitando a reação química que está acontecendo para ela liberar os elétrons, e esses elétrons eu vou, de certa forma, aproveitar para um circuito externo ali. Então, a energia química está se transformando em energia elétrica. Então, energia química se transformando em energia elétrica. E se eu fizer o inverso? Energia elétrica se transformando em energia química. Esse processo, obviamente, é o processo não espontâneo, que a gente chama aqui dentro da eletroquímica de eletrólise. Tá? Esse processo é chamado de eletrólise. Então, a eletroquímica, para ser mais preciso, a eletroquímica se divide em dois ramos: das pilhas, que a gente falou até agora, e da eletrólise. Sendo que pilha é espontâneo e eletrólise é não espontâneo. Aqui, a diferença de potencial é maior que zero, aqui a diferença de potencial é menor do que zero. Em outras palavras, o seguinte: na eletrólise, o pré-requisito é eu tenho que aplicar uma corrente elétrica para acontecer uma reação. Seria o inverso das pilhas, porque na pilha, uma reação química me dá elétron. Na eletrólise, eu dou elétron para a reação química acontecer. Entenderam a diferença das duas? Uma é espontânea, ou seja, uma acontece de forma natural, a outra não acontece de forma natural. A eletrólise tem várias aplicações e, para mim, na minha opinião, dentro da eletroquímica, a eletrólise é a parte mais legal de todas, né? Por exemplo, a partir dela, a gente consegue fazer o revestimento, né, de objetos. E nós acabamos falando ali atrás, né, que é a questão da galvanoplastia, né? O que é a galvanoplastia? Você mergulha uma peça metálica dentro de uma solução do metal que você quer depositar, e aí você reveste aquele material com uma película do metal de escolha, né? Nesse caso aqui, de ferramenta metálica, né? De ferramentas, você vê esse prateado aqui, ou é cromagem, ou é zinco, é cromo ou zinco, né? Que são esses metais que são colocados aqui nessa superfície, né? É uma forma de proteção, né? Mas tem uma maneira de se fazer isso. Por exemplo, folhear uma joia de ouro, né? Como é que você vai fazer o folheamento de uma joia de ouro? Sei lá, um objeto folheado, chamadas, né, bijuterias, né, que o pessoal chama aí. Usa exatamente esse processo, né? Você vai lá, pega um cordão que é feito de um material mais vagabundo, um metal menos nobre, e coloca dentro de um banho, né? Aplicando uma corrente, obviamente, e aí você reveste aquele material. Tem aplicações diversas, né? Na indústria automobilística, por exemplo, para fazer o processo de cromagem, né? Aqui, para utensílios domésticos, né, de forma geral. Eu esqueci de mostrar como é que se faz isso, né? Eu não tenho desenho aqui, mas como é que seria, né? Os caras colocam essas peças metálicas, né, dentro de um banho e aplica uma corrente elétrica. Então, como é que funciona a eletrólise, né? Como é que a eletrólise se dá, né? E aí eu vou fazer aqui um esqueminha, né? Basicamente um esqueminha.
Aonde que tem o desenho? Ah, Você sim, lá mostrou embaixo. logo no começo da matéria. É, lá no final, né? Mas Mostrou eu não, é porque eu não queria confundir vocês com aquela imagem, não. Mas, basicamente, o que a gente faz, né? Na eletrólise? Na eletrólise, a gente tem que ter uma fonte de corrente, uma bateria. Aí, tá vendo como é que é? Sou péssimo desenhista. Você tem que ter uma bateria ou uma fonte qualquer. Na verdade, essa fonte precisa ser de corrente contínua, né? Uma fonte de corrente contínua. Aí você vai ligar essa fonte a eletrodos. Me lembra aqui, qual que é o positivo e qual que é o negativo? É o maior ou o menor? Eu sempre esqueço isso. O maior é o positivo, não? Não sei, pô, vocês que são da área de eletromecânica. O maior é o positivo. O maior é que é o positivo. Então, aí eu vou ter 2 eletrodos. Esses eletrodos vão estar mergulhados numa cuba que a gente chama eletrolítica, né, que seria um panelão ali, uma cuba eletrolítica. Uma cuba de eletrólise, uma cuba eletrolítica. E aí você liga, né, os conectores, né, dos fios, né, você liga a eletrodos. Geralmente, esses eletrodos que a gente usa na eletrólise, ao contrário das pilhas, porque lá nas pilhas o que a gente usa? Para gerar uma diferença de potencial, né, entre um ponto e outro, a gente usa metais diferentes. Níquel-cádmio, né, no caso da pilha de níquel-cádmio, zinco-cobre, no caso da pilha de Daniel, né? Aqui a gente não precisa disso. A gente não precisa disso. Por quê? Porque a gente não quer gerar uma diferença de potencial. A diferença de potencial vai ser gerada pela fonte de corrente contínua, né? O que a gente usa aqui, ó, são eletrodos inertes. Eletrodos inertes. Geralmente, eletrodos de grafite. Pode ser grafite, pode ser eletrodo de aço inox. Professor, dos dois lados? Dos dois lados. Você pode usar eletrodo de grafite aqui e eletrodo de grafite aqui, ó. Ok? E você mergulha esses eletrodos, num meio que tenha íons. Que tenha íons. Ok? Esses íons, eles vão migrar. Lembrando que o íon pode ser um cátion ou pode ser um ânion. Cátion, carga positiva, ânion, carga negativa. Então, pensa comigo aqui, olha. Vamos por lógica aqui. Eu tenho 2 eletrodos inertes ligados a uma bateria de, por exemplo, a uma fonte de corrente contínua. E aí, esse eletrodo que está ligado do lado negativo, ou seja, esse eletrodo que está ligado ao lado negativo, é exatamente o meu polo negativo. Esse eletrodo que está ligado ao polo positivo da bateria é o meu polo positivo. O que significa dizer que nesse eletrodo negativo está cheio de elétrons. Se está cheio de elétrons, se está cheio de carga positiva, automaticamente o cátion vai ir para o polo negativo. E o contrário, o ânion vai para o polo positivo. Esse é o princípio básico da eletrólise, de funcionamento de uma eletrólise. Né? E aí, na aula da semana que vem, a gente vai começar a falar um pouco dessas aplicações da eletrólise. Mas, por exemplo, se eu quero revestir uma peça metálica como essa, o que eu faço? Né? Eu quero revestir, por exemplo, com cromo. Eu quero cromar uma peça. Se eu quero cromar uma peça, qual é a lógica da eletrólise? Se eu quero cromar, eu vou colocar uma solução aqui de íons cromo. Certo? Eu vou colocar uma solução de íons cromo.
E na peça, a peça metálica que eu quero revestir, o que eu vou fazer? Bom, como o íon cromo é o meu cátion, o cátion vai migrar para onde? Vai migrar para o polo negativo. Então, o que a gente faz? Eu só estou fazendo um panorama geral aqui, tá? Na próxima aula eu vou falar em detalhes como isso funciona. Se eu quero cromar uma peça, o que eu faço? Eu troco esse polo aqui, ó, ao invés de colocar... Isso aí, Águida. Ao invés de colocar aqui um eletrodo de grafite, o que eu faço? Eu tiro o eletrodo de grafite e coloco ali uma peça de ferro, por exemplo. Eu coloco uma bandeja, eu coloco uma roda, eu coloco uma chave ligado ao polo negativo. E ao ligar o polo negativo, o que vai acontecer à bateria? Vai encher de elétrons ali na peça metálica que eu quero revestir, o cromo vai migrar para o polo negativo e vai formar uma película em volta dessa peça. Você pode fazer isso em casa. Dá para fazer isso em casa. Obviamente, desde que você tenha um composto, né, que tenha cromo na composição. Um sal de cromo, por exemplo. Você consegue cromar uma peça. Para isso, você precisa de quê? De uma bateria. Lá no laboratório, de novo, a gente iria fazer isso. Eu tenho lá vários kits montados para fazer isso. Lá no laboratório, essa fonte de corrente contínua, que eu uso lá, eu uso uma fonte de carregador de celular, por exemplo. Eu tinha vários carregadores aí, estragados, né? Cortei os fios, coloquei o polo positivo e negativo, e aí eu uso aquela fonte. Por quê? Uma fonte que dá uma amperagem um pouquinho maior do que uma bateria, por exemplo, ou uma pilha, né? Você poderia colocar uma pilha aqui, ó, no lugar da bateria, né? Mas a corrente gerada é muito pequena. Então é melhor você usar uma fonte. Ou uma fonte de notebook que está estragada, por exemplo, né? Mas tem que ser fonte de corrente contínua. Por quê? Porque se você tem corrente alternada, você vai ficar mudando essa polaridade aqui e você não vai conseguir fazer revestimento nenhum. Então tem que ser corrente contínua. Dá para fazer isso em casa tranquilamente. Desde que você tenha uma fonte, desde que você tenha a solução de cromo, por exemplo, né? Mas, de novo, a gente vai discutir isso na aula da semana que vem em detalhes. Porque existem dois tipos de eletrólises. Uma eletrólise que chama de ígnea e uma eletrólise que chama de aquosa. São duas formas diferentes de eletrólise. Para não confundir muito a cabeça de vocês, eu prefiro encerrar a aula hoje e falar de eletrólise especificamente na semana que vem. Detalhe importante que a gente vai ver no final da eletrólise. A quantidade que vai revestir a peça, por exemplo, a grossura da película, né? O quanto mais grosso, mais fino vai ficar a película ali, depende de dois fatores somente. Depende do tempo que eu vou deixar ali, depende do tempo, e depende de outro fator que é a corrente. Tempo e corrente. E a gente sabe que existe uma equação matemática da física, né, da eletricidade, que relaciona as duas coisas, né? Corrente, qual é a definição de corrente? Corrente é a carga pelo tempo, não é isso? Então, a gente consegue calcular, por exemplo, lá no final, a gente vai conseguir calcular qual é a massa depositada numa superfície de um material, se eu deixar, por exemplo, 1 hora, 2 horas, 3 horas, se eu deixar o dia inteiro mergulhado, e se eu souber qual é a corrente aqui da minha fonte de corrente contínua. Então, essa parte é muito bacana, bem legal, para a gente fazer a discussão, mas é totalmente oposto a pilhas e baterias. Porque pilha e baterias, as pilhas, né, elas funcionam de forma espontânea. Elas geram corrente para a gente. Na eletrólise, não. Eu que tô dando corrente para acontecer. Aí recomendo a vocês, para entender melhor isso, diferenciar, ver vídeo de YouTube, pegar os livros, né? O livro didático, o PDF que eu coloquei lá do Feltri, porque isso gera muita confusão mesmo, né?
a eletrólise gera muita confusão com pilhas e baterias. E são processos totalmente opostos. Ok? Beleza, então? Alguma pergunta? Encerramos por hoje? Bora almoçar, então? Então tá bom. Valeu, pessoal. Professor, só mais uma perguntinha rapidinho. Lista para hoje e lista para semana que vem. Professor, Fala. nas outras aulas, eu ouvi você falar de momento de massa. O que seria isso? No caso, isso que a gente vai descobrir vendo a eletrólise. Caramba, momento de massa, eu falei isso? Da pilha de Daniel, que você falou que quando o zinco ou o cobre eles se oxidar, sim, agora entendi. ele ia soltar e cair ali Isso. e ia ter o momento de massa. Não falei momento de massa, não deve ter falado outra coisa. Desculpa, Bia. Mas é isso aí mesmo, a gente consegue, sabendo a corrente e sabendo o tempo que você deixou ali exposto esse material, mas não é pilha, seria outra coisa. A gente consegue determinar qual é a massa que vai revestir, qual é a massa que vai aumentar de um eletrodo e qual é a massa que vai corroer do outro. Seria isso, exatamente. Mas a gente não vai precisar saber disso para essa outra matéria, não, né? Como assim? Não vai precisar? A gente não vai precisar calcular isso para a próxima matéria. Não, a gente vai calcular sim, claro. No final, é o tópico final da eletroquímica. É o cálculo de massa. Tá bom, obrigada. Desculpa de ter te frustrado, mas a gente vai calcular sim. Tá certo. Valeu, um abraço. Abração. Valeu. Adeus.